O que mais cai em fisiologia no Enem, é isso que eu quero mostrar para você aqui em termos numéricos, em termos de porcentagem, professor, para onde eu tenho que olhar, quais as métricas que eu posso esperar da prova do Enem e como eu vou depositar a minha energia de forma estratégica no conteúdo de fisiologia. Então eu gosto muito desse trabalho de números porque eles nos dão uma quantidade de informações muito importante para a gente conseguir trabalhar estrategicamente. Principalmente um assunto como fisiologia, que tem uma altíssima recorrência e principalmente tem uma vastidão de conteúdos muito grande. Então vem comigo aqui para tu conseguir entender a dimensão do que eu estou falando. Então olha só, quando eu falo o que é que mais cai em biologia no Enem, de fisiologia, na parte de biologia do Enem, eu preciso lembrar que fisiologia é um assunto que ele tem uma recorrência que está em segundo lugar. Então, depois de ecologia, que é o que mais cai, fisiologia vem logo atrás. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu olho para fisiologia, que é o segundo assunto que mais cai, disputa ali com a parte de biologia celular, lógico, mas se é o segundo assunto que mais cai, eu preciso olhar, poxa, professor, fisiologia é o que mais cai, beleza. Só que fisiologia tem sistema circulatório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema excretor, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema, olha só que eu vou te mostrar aqui, ó, sistema reprodutor e sistema respiratório. Então, olha só, de circulatório até respiratório, são quantos sistemas aí? 8. São 8 sistemas que o Enem acaba cobrando de você. Cobrando, professor? Sim. Tem questões no Enem de todos esses sistemas, mas eles não caem igual. Tem uns que caem mais e outros que caem raramente, tá bom? Então, olha só, preste atenção comigo aqui. Sistema circulatório, professor, quanto cai de sistema circulatório? Sistema circulatório tem aí uma métrica interessante de 20% das questões de fisiologia. Então, olha só, 20% das questões que caíram até hoje no Enem de fisiologia são da parte do sistema circulatório. Isso é um dado muito importante porque você já liga esse alerta. Poxa, de 20% para cima já tem uma alta probabilidade em termos de métricas de cair na minha prova. Vamos na sequência aqui, sistema digestório. Sistema digestório é um conteúdo muito bonzinho de estudar, muito gostoso. Né? Fala de comida, logicamente, de absorção de nutrientes. Você vai gostar bastante de estudar sistema digestório, principalmente quando você entrar lá na universidade, doutor e doutora. Você vai sim lembrar da minha voz falando assim: sistema digestório é uma coisa linda de se ver. Então, olha só, sistema digestório, apesar do que a gente acha, ele não tem uma alta recorrência em termos de métricas quando comparado a outros sistemas, por exemplo. Então, a gente tem uma recorrência aí em questões do Enem de fisiologia, 13% de questões do sistema digestório, tá certo? Então, quando eu estou falando aqui de questões de fisiologia, 13% vem abordando conteúdos de sistema digestório. Seja a parte de morfologia, tá? Que é a parte de componentes, a parte de órgãos acessórios, quanto a parte de fisiologia propriamente dita, que é o funcionamento de cada um desses órgãos, principalmente com vistas para a bioquímica da digestão, tá? Então, saber onde cada alimento é digerido, onde cada partícula orgânica é digerida e consequentemente absorvida, e assim por diante. Isso é muito bom para a gente conseguir visualizar o que a gente precisa, tá? Então, veja só, sistema circulatório 20% das métricas de fisiologia, sistema digestório aí com 13%. Quando a gente puxa para sistema endócrino, isso já cai um pouquinho. A gente tem aqui 10% das questões de fisiologia sendo abordadas com abordagens de conteúdos de sistema endócrino. Então, a gente já tem uma métrica um pouco mais baixa. Eu quero já chamar a atenção de vocês para um ponto muito interessante, tá? Vamos na sequência aqui, ó. Sistema excretor. Ah, professor, o sistema excretor tem caído bastante. Mas o que acontece? A gente tem aí uma recorrência de apenas 7%, tá? De questões de fisiologia abordando conceitos de sistema excretor. Só que aí eu quero chamar a atenção para você para um dado interessante. E por que eu vou fazer esse adendo? Para você dizer assim, professor, o senhor disse que o que mais cai é o sistema circulatório e outro que vem aí depois, você já fica aí segurando esse spoiler. E aí você vai dizer, vou estudar eles dois. Os outros eu vou deixar mais de lado um pouco. Só que, o que a gente precisa levar em consideração também? O que vem caindo nos últimos anos, tá? Apesar de sistema excretor ter uma baixa recorrência métrica em termos de porcentagens
do conjunto completo das questões de fisiologia ao longo dos Enems, tá? 7%, esses 7%, tá? Eles vêm aí compostos por questões dos últimos 10 anos. Então, apesar de ter uma recorrência baixa de questões, ele tem sido muito recorrente nas últimas provas. Pegou a ideia? Então, apesar de a gente ter um número para fornecer uma estratégia, a gente precisa do direcionamento do que é que está caindo nos últimos anos, tá? Então, isso é muito, muito importante para a gente levar em consideração. Então, concordante com isso, você vai ver que nos últimos anos a gente viu bastante sistema escritor aparecendo. Então, apesar de serem 7%, a maioria desses 7% foram nos últimos anos. Então, veja aí, tá certo? E sistema digestório também, apesar de baixo, ele tem tido uma recorrência, ou seja, tem aparecido bastante nos últimos anos. Cai pouco, mas tem caído pouco nos últimos anos, tá certo? Então, pega aí essa ideia, pega essa informação estratégica, isso é muito importante. Aí vem para o que ganha disparado de todos os outros sistemas, que é o sistema fisiológico. Esse daqui, o sistema fisiológico da imunologia. Tá? Então, o sistema imunológico vai ser o que tem o maior compêndio de questões. Então, nos últimos anos, ou ao longo de todos os anos do Enem, o que mais cai na prova com relação à fisiologia são questões abordando conceitos da parte de sistema imunológico. Por quê? Porque aí a gente vai ter células produtoras de anticorpos, a gente vai ter comportamento vacinal, a gente vai ter tipos de imunização. Então, muito recorrente esse tipo de questão, principalmente no cenário pós-pandêmico, por causa da pandemia do Covid. Então, a gente continua vendo questões sobre vacina, sobre a finalidade da imunização ativa, que é o mecanismo vacinal, e entre outras coisas. Então, questões de sistema imunológico, elas são, sim, muito constantes na prova de fisiologia e elas têm um modelo muito característico. Praticamente acaba caindo sempre do mesmo jeito, tá bom? Então, foca nisso daí. Nas outras três, a gente vai ter aí 15% para questões de sistema nervoso. E aqui vale salientar o seguinte, vou colocar até um asterisco. As questões de sistema nervoso, quando caem, né, apesar de uma recorrência baixa, mas quando caem, elas têm um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Então, a gente tem questões, na sua grande maioria, médias para difíceis, ok? Então, isso aqui é um dado muito importante que eu estou fornecendo para você a partir desse estudo métrico que eu fiz para conferir estratégia para você. Então, olha só. Isso daqui é a gente está fazendo um ranqueamento de conteúdos de forma numérica. Então, a gente está olhando para a porcentagem dessas questões dentro da prova do Enem de forma palpável e vendo o que é que faz mais sentido eu direcionar a minha energia e o meu esforço. Então, imagine ter listas, tá certo? Listas de questões, aulas de extensões com medidas baseadas nesse tipo de métrica, já para direcionar você no caminho certo. Ou seja, para você não precisar fazer isso sozinho, tipo, poxa, esse aqui que eu vou estudar mais, pegar uma aula básicazinha dessa, esse aqui eu vou aprofundar mais. Não, a plataforma já está construída com base nesse estudo numérico. É isso que eu quero te oferecer de graça por 15 dias. Já imaginou? Então você pode clicar no link aqui embaixo, tá? Para resgatar os seus 15 dias de acesso gratuito à plataforma da M Academy. E você vai ver que as aulas de fisiologia, esses 8 sistemas estão estruturados dessa forma. Aqueles que caem mais têm um detalhamento, têm uma riqueza maior. Aqueles que caem menos têm o que você precisa saber para resolver uma questão como aquela, para que você não perca tempo com detalhamento que não é necessário, tá? Então isso daí é poupar energia e saber onde investir no lugar certo, tá? Então resgata esses 15 dias de acesso gratuito para você ganhar aí tempo nos seus estudos e estudar com estratégia, beleza? Para a gente concluir aqui, tem sistema reprodutor e sistema respiratório. Esses dois são os patinhos feios aí para o Enem, tá certo? Então a gente tem uma recorrência básica aí para sistema reprodutor de 4% e para sistema respiratório de 3%. Significa aí que ao longo de todos esses anos de Enem, a gente pega de 2009 até hoje, tá? São uma ou duas questões, tá? Ao longo de todas essas provas, trabalhando ou abordando esses conteúdos aí. Então, é um tipo de sistema que você vai estudar, mas que você não vai perder tanto tempo com ele. Você precisa focar naqueles que acabam caindo mais. Principalmente naqueles que caem pouco, mas eles têm aparecido muito nos últimos Enems, como sistema digestório e excretor, tá? O reprodutor ele pode entrar nesse viés também, porque nos últimos anos, certo? De 2020 para cá, a gente tem visto o aparecimento de questões tratando muito sobre a parte de ciclo menstrual.
tá? Então é algo que a gente pode dar foco, só que você acaba vendo essa parte de ciclo menstrual também dentro da parte do sistema endócrino. Então acaba sendo meio que redundante, tá? Então direciona o teu foco principalmente para esses de maior recorrência e esses que têm aparecido ultimamente nesses Enems mais recentes. Isso é uma métrica muito importante para você ter essa visualização estratégica. Então agora, se alguém te perguntar assim, quais os conteúdos de biologia que mais caem no Enem? Fisiologia está dentro deles. Mas quais sistemas de fisiologia? Agora você já sabe. E isso vai direcionar estrategicamente o teu estudo, com certeza. Beleza? Pegou a visão do processo, pegou o que a gente estava discutindo, então trabalho feito. Agora é aplicar e conseguir garantir essas questões para você ter um aumento do rendimento e um aumento do seu número de acertos na prova do Enem. Não se esquece, eu estou aqui para garantir com você o nosso 15 de 15 em biologia. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!